Efésios capítulo 6, versículo 12. Quem não encontrou, acompanhe na tela aí. Texto bem conhecido da igreja. Oxe, eu estou em Gálatas. Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém. Que diz assim: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Quero ler nessa versão aí. Coloca do começo para mim essa versão. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Resumindo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. O que quer dizer que a nossa luta não é nem contra a carne nem o sangue? Quer dizer que a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, se referindo aos nossos irmãos. Amém? Esse assunto é um assunto um pouco pesado de tratar, né? Alguém vai dizer assim, mas a igreja é para falar de Deus, né? Não para falar de demônios. Porém, quando nós não conhecemos o inimigo contra quem nós estamos lutando, a tendência é a gente perder a guerra. Amém, igreja? Então nós precisamos conhecer o inimigo contra quem nós estamos lutando para a gente lutar com as armas certas. Amém? Se eu não conheço, automaticamente eu não vou me armar, eu não vou lutar com a arma que eu preciso lutar. Então, conhecendo, nós vamos lutar com a arma correta. Amém, igreja? E eu quero começar perguntando para você o que são demônios e como eles agem. Igreja, demônios, ao contrário do que muitos pensam, né? Eles não foram criados por Deus. Assim como o próprio diabo, Satanás não foi criado. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz chamado Lúcifer. O problema é que esse anjo, ele se corrompeu, ele quis ser maior do que Deus, ele quis usurpar a Deus, ele convenceu a terça parte dos anjos do céu a seguir ele, a atrair a confiança de Deus. Isso os tornou o diabo e os seus anjos, os seus demônios, na verdade. Amém? Então, que são demônios? São anjos caídos, espíritos malignos, espíritos do mal, que agem com a intenção de matar, roubar e destruir. Amém? Eles vieram justamente para a terra, justamente para isso, para matar, roubar e destruir. São perversos, são seres odiáveis, são seres covardes, né? Que lutam para destruir a humanidade, porque ele nos odeia e ele não quer que nós conhecemos a Deus, que nós adoramos a Deus. O tempo inteiro ele luta para enganar as pessoas. Eles são espíritos sem corpo, ao contrário de nós, que temos um corpo. Nós temos um espírito e o nosso espírito tem um corpo. E o espírito, ele precisa de um corpo para agir, para se expressar, para sentir sensações, para sentir sabores. Entidades que às vezes estão incorporadas na pessoa, e essa pessoa sente vontade, por exemplo, de beber uma cachaça, uma pinga, cavalinho, aquele desejo, aquela vontade, ela às vezes vem da entidade, do demônio que está incorporado nela. Por quê? Porque ela deu brecha, porque ela abriu o coração dela, a mente dela, o corpo dela para receber esse tipo de entidade. Então, ele tem ódio de nós, esses demônios têm ódio.
e eles se aproveitam de pessoas que abrem essas brechas para poder entrar e assim usar o corpo das pessoas para praticar as suas maldades. Quem está entendendo até aqui? Ele usa o corpo das pessoas para fazer o que é mal, para fazer as pessoas se afastarem de Deus, para fazer as pessoas se corromperem contra Deus, para fazer as pessoas lutarem umas contra as outras, matar umas às outras, para fazer as pessoas usurparem umas às outras, para querer tirar vantagens, sabe? É assim que eles agem, eles entram na pessoa e a partir daquele momento eles dominam o corpo da pessoa, a pessoa perdeu o domínio próprio, então ele age de acordo com o que ele bem entende, para matar, roubar e destruir. Em muitas situações de confusão, você não está vendo, mas ele está ali, naquela situação. Uma vez um tio meu estava na rua completamente demoniado, e ele queria bater em todo mundo que aparecesse, que olhasse para ele. Uma pessoa que a gente conhece, amigo de infância, tentou acalmar aquela confusão e deu um abraço nele. Ô, meu, não faz isso não, meu. Você está estranhando nós é todos seus amigos desde moleque e tal. E aí abraçou, na hora que abraçou, o diabo incorporou nele na hora, ele começou, na mesma hora, foi encostar no meu tio, e aquela entidade passou para ele. E nós, às vezes, negligenciamos como cristãos, não conhecemos essas coisas e acabamos negligenciando, ou achando que é normal. Isso aí é normal. Ixi, o cara foi lá, o cara fez. Às vezes até admiramos o cara que fez aquilo, mas na verdade aquele cara estava inconsciente, sob possessão maligna. Os demônios têm uma missão na terra, e a missão deles é o que eu já falei: matar, roubar e destruir. Mas para que eles possam agir, eles precisam de um corpo. É por isso que eles se apoderam de algumas pessoas para cometer as suas atrocidades. Histórias terríveis que nós vemos na televisão passando todos os dias, né? Elas foram dadas início nesses espíritos maus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 12. Abre comigo, por gentileza, Mateus 12, 43 até o 45. Mateus 12, 43 até o 45. Olha o que está acontecendo nesse texto. Mateus 12, do 43 até o 45, que diz: Quando um espírito impuro sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando, encontra desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, os quais, entrando, passam a habitar na casa. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, um espírito que estava habitando em um homem, a Bíblia chama de casa. Ele foi expulso, ele saiu da casa. Oi, meu amorzinho, tudo bem? Toca aí. A paz do Senhor Jesus. Que blusa linda, hein? Então, gente, o que está acontecendo aqui? A pessoa, ela não tem o domínio de si. Então, aquele demônio, ele é expulso da vida daquela pessoa e ela passa a ter o domínio próprio. E com o domínio próprio, ela não quer mais fazer o que é mal, ela não quer mais se drogar, ela não quer mais matar, roubar, ela não quer mais fazer esse tipo de coisa, porque ela sabe que isso é mal, isso é ruim. Mas o demônio, ele não fica contente, porque ele passa em lugares áridos. O que é um lugar árido? É uma terra seca,
onde não tem nada para ele. Então ele volta e fica olhando a pessoa, que a Bíblia chama de casa, que era a antiga casa dele, e fica esperando que aquela pessoa dê uma brecha, sinta saudade daquela vida que ela levava. E aquela pessoa, de repente, ela começa a abrir brecha, já já a gente vai falar a respeito disso, e através dessa brecha, ele volta e faz o quê? Traz 7 espíritos piores do que ele, ou seja, o estado daquela pessoa passa a ser pior do que já era. Se a pessoa fazia o que é mal, agora ela vai fazer 7 vezes mais, 7 vezes pior do que já fazia. E isso porque não está com o seu domínio próprio. E muitas vezes a pessoa faz sem querer fazer, porém não tem domínio de si. E você note que o espírito, ele deseja voltar para o mesmo corpo onde ele habitava. Por quê? Porque ele sabe o que ele pode fazer dentro daquele corpo, dentro daquela pessoa. O ser humano é a arma predileta deles. Por quê? Por causa da habilidade do ser humano, por causa da capacidade de raciocínio do ser humano para maquinar o mal. Às vezes você vê mentes brilhantes praticando crime. Você fala, poxa vida, como pode, né? Se uma mente brilhante dessa tivesse fazendo o bem, o que é correto, essa pessoa ia prosperar na vida. Mas por que escolheu o mal? Porque está possessa de demônios. E eles escolhem o ser humano por causa dessa habilidade, dessa capacidade de raciocínio, dessa capacidade de maquinar o mal. E aí você vê facções, e aí você vê corrupção, você vê crime organizado, você vê um monte de líderes crescendo, mentes brilhantes, planejando o mal. E aparentemente aquele mal é bem sucedido. E aquilo faz a pessoa se manter aberta, faz a pessoa se manter receptiva. E aquilo continua. Sem a pessoa perceber, está indo para um abismo. E aquele abismo está a poucos metros dos olhos dela e ela não enxerga. Quantos se foram, meu irmão, levados por demônios que conseguiram o objetivo já na vida desses muitos, que foi matar, roubar, destruir. Amém? Da mesma forma que Deus usa o ser humano para fazer o bem, assim os demônios usam as pessoas para fazer o mal. E quais são as portas de entrada? Olha só, presta atenção no que está sendo ensinado aqui hoje. Quais são as portas de entrada que nós, às vezes, abrimos em nosso corpo para que demônios possam entrar e fazer morada? Isso é um alerta para nós hoje. Nós ficamos vulneráveis quando, primeiro, alimentamos ódio em nosso coração. Qual é o sentimento que caracteriza Deus? O amor. O oposto do amor é o ódio. Qual é o sentimento que caracteriza Satanás e os seus demônios? É o ódio. Quem está entendendo? Então, quando você alimenta esse sentimento ruim dentro do seu coração, você está abrindo uma brecha, uma porta, uma janela, para que o demônio entre e coloque em prática aquilo que você está sentindo. E por conta disso, muitas pessoas acabam fazendo atrocidades lá fora, porque abriram o coração para o pior sentimento que o ser humano pode ter na vida. Eu já senti esse sentimento antes de conhecer Jesus. E eu posso dizer para você que não é nada bom. É um sentimento que adoece o seu corpo. Adoece, pastor, senti. Eu senti, e isso foi tão sério, foi tão grave, que eu fiz uma lista. E nessa lista, eu conto isso não é com orgulho, não é com vergonha. Porque eu já contei isso várias vezes, talvez você se lembre aí, mas eu
Eu fiz uma lista das pessoas que tinham me prejudicado na vida e eu pensava assim, o dia que eu for por uma, eu vou por todos. Eu vou acabar com todo aquele que me fez mal. E aquele ódio me corroeu por dentro e me adoeceu. Eu chorava sem expressão no rosto, sabe? Você está sério, normal, e a lágrima descia. E eu pensava situações, não, também não, aí também não. Mas eu maquinava o mal das pessoas que me fizeram mal. E o ódio, igreja, ele abre uma janela para que o mal entre e habite e cometa essas coisas todas. Portanto, se você tem mágoa de alguém, meu irmão, se liberte hoje, fecha essa porta hoje, fecha essa janela hoje, não deixa para amanhã. O ódio é como um copo de veneno que a pessoa bebe esperando que o outro morra. Mas o outro não vai morrer, quem vai morrer é quem bebeu o copo de veneno. Portanto, meu irmão, independente do que te fizeram algum dia. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei. Né? Muita gente na periferia comum, gente que foi estuprada pelo padrasto, por um tio, sabe? E guarda aquele ódio só adoece a pessoa. Ah, pastor, você nem sabe, fulano fez tal coisa e aquilo. Meu irmão, o ódio é uma porta aberta para o Satanás e seus anjos, seus demônios. Outra coisa que abre a janela do corpo para a entrada desses espíritos malignos é quando nós fazemos uso de bebida alcoólica em excesso, demasiado. Então, você bebeu, até perder o seu domínio próprio, seu sentido. A partir daí, ele entra e faz a festa. Normalmente, uma pessoa embriagada, ela faz besteira inconscientemente. É assim ou não é? Quem já viu uma pessoa embriagada aí fazer um monte de coisa errada, faz um monte de besteira. Toma decisões, toma atitudes completamente. Aí no outro dia acorda. Tem gente que está se identificando aí, né, irmãos? No outro dia acorda e fala: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui fazer, cara? Destruir minha vida. Na verdade, quem destruiu não foi você. Você só abriu a janela para o destruidor entrar. Se tem alguém aqui nesta noite abrindo esse tipo de janela, meu irmão, Deus te trouxe aqui para você entender essa palavra e a partir de hoje fechar. Amém? Terceira janela que nós abrimos para esse espírito entrar é o uso de drogas entorpecentes. Drogas que são devastadoras para o cérebro humano, que em segundos leva a pessoa a uma alucinação, tira a pessoa do consciente, e aquela pessoa passa a ter coragem de fazer atrocidades, maldades, crueldades, sem a menor dó, sem a menor comoção. E às vezes você olha e fala: meu Deus, como é que pode a pessoa ter feito tal coisa? Isso é absurdo, Ela não fez por ela própria. Ela abriu a janela do corpo dela. O mal entrou e fez toda aquela desgraça. Igreja, quanto mal nós temos visto acontecer aí nos nossos dias. E cada dia mais as coisas pioram. Por quê? Porque cada dia mais as pessoas desconhecem essas verdades e acabam abrindo seus corpos para receber esse tipo de mal. Amém? A quarta janela que as pessoas abrem nos seus corpos para receber esse tipo de entidade, nem imaginam, é
o sexo ilícito. O que a Bíblia fala a respeito de um homem e mulher lá em Gênesis? Serão ambos uma só carne. Quando você se une a uma mulher, sexualmente falando, você está se unindo com ela em uma só carne. E o espírito que está nela vai passar para você automaticamente. O espírito que está em você vai passar para ela automaticamente. Eu tenho um tio que... Eita, esse tio do pastor Rogério é meio, né? Um passado muito distante, né? Esse meu tio, ele disse que estava indo trabalhar, ele trabalhava de promotor, e ele foi para o trabalho, e no trabalho tinha um muro aberto lá na linha do trem, que nem era aqui no 15, não sei quem é os mais antigos aí que já varou a estação do 15 aqui, eu já varei algumas vezes. E ele disse que varou a estação, mas nesse dia não tinha ninguém no caminho que ele estava fazendo. De repente ele viu uma mulher com uma roupa meia curta, e ele olhou para a mulher com aquele olhar de malícia, a mulher olhou para ele, e aí ele parou, a mulher parou, e começaram a trocar olhares, daqui a pouco conversaram, se entenderam, e ali mesmo ele falou que teve uma relação sexual com aquela mulher. Ele nunca tinha visto ela antes, e nunca viu ela depois. Mas a vida dele foi destruída naquele momento. Daquele dia para frente ele pegou um espírito mau, que pela característica a gente imagina que seja uma pombagira, porque dali para frente ele não conseguia mais amar a esposa dele, ter relação com a esposa dele, mas tinha relação com tudo quanto é mulher na rua que dava bola para ele. E aquilo, na hora que ele estava fazendo, ele se sentia legal, bonzão. Na hora que estava no meio dos amigos, ele contava aquilo com aquele peito cheio. Mas quando estava sozinho, ele batia uma depressão tão grande que ele tinha vontade de tirar a própria vida. E para afogar as mágoas, ele bebia. E a vida dele seguiu assim por muitos anos, até que um dia, por muito pouco, ele não foi tomado, quase não morreu. Mas Jesus teve misericórdia da vida dele, o encontrou, e ele hoje é um servo de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas uma atitude, olha só como que é as coisas, igreja. Destruiu a vida dele daquele momento para frente, pastor. E a quinta janela, a quinta e última que eu vou falar, que nós, ou as pessoas de uma forma geral, abrem uma janela no corpo para receber esse tipo de entidade quando adora ídolos e falsos deuses. Como assim, pastor? Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Apocalipse 9, 20. Diz assim: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. As pessoas às vezes pegam raiva do crente, porque o crente condena essas coisas. Não é o crente que condena, é a Bíblia. E a regra de conduta e fé do crente, do cristão, é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, assim, não é uma forma de ofender, é um ensinamento. Não é uma forma de criticar alguém que tem essa prática de adorar ali os seus santinhos, os seus ídolos, suas crenças. Ah, pastor, mas eu cresci assim. Ah, meus pais me ensinaram assim. Amém. Mas quando você não entende, não conhece, é uma coisa.
partir de hoje nós estamos vendo na palavra, e tem muitos outros versículos, e eu não quero me aprofundar nesse tema, mas é importante que você saiba que uma das brechas da janela do corpo humano que ele abre para receber espíritos malignos são adoração aos ídolos. No momento que as pessoas estão ali levantando altares para falsos deuses, para escultura, para imagens feitas de terra, de barro, de sei lá do que, de madeira, essas pessoas estão adorando a demônios. E esses demônios, eles entram nela e praticam o que é mal e destrói a vida da pessoa. Quem não passou por isso até agora não se identificou, não entendeu muito bem o que eu estou explicando aqui, mas tem algumas pessoas aqui entre nós que já viveram na pele o que eu estou falando aqui. E sabe bem o que é. Bom, os demônios possuem, ao contrário que muitos pensam, né? Os demônios são organizados, muito organizados. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 22, vamos abrir esse texto. Mateus 12, do 22 ao 26. Mateus 12, do 22 ao 26, que diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. Olha só, a atuação de alguns demônios na vida da pessoa é a enfermidade, é o complexo de inferioridade, é a depressão, é a síndrome do pânico, é a insônia, é dores. Vocês estão entendendo? Uma vez eu dei carona para uma pessoa, socorri ela, estava com muita dor mesmo, e ela gemia atrás do meu carro, e eu corri para levar ela para o hospital, deixei ela no hospital, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, quem começou a sentir a dor fui eu que precisei ser socorrido para o hospital. Olha só como que são as coisas. Versículo 23 diz: espantada toda a multidão dizia: este é o filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram-lhe: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Ou seja, o próprio Jesus ensinando que o reino das trevas é organizado, e muito organizado. Eles possuem uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia existem estratégias, existem planos. Porque tem muita gente que pensa: os demônios devem viver brigando entre si, né? Deve ser uma bagunça só, né? Não, eles fazem isso com o ser humano. Porém, eles são organizados. Porque se eles não fossem organizados, como é que o reino deles prosperaria, né? A Bíblia acabou de dizer aqui, Jesus dizendo que um reino dividido não subsiste. E eu pego esse gancho aqui para dizer que uma família dividida também não subsiste. Uma amizade onde existe a divisão não subsiste. Qualquer área, meu irmão, da sua vida que você imaginar, no trabalho, na escola, em relação de pai e filho, esposa e marido, se houver uma divisão, se houver uma
então esse reino não vai subsistir. Amém? É necessário a união, é necessário se esforçar, pensar igual, se unir. Mas enfim, voltando aqui para o assunto. No livro de Efésios que nós lemos, 6, versículo 12, que é onde está o tema da nossa palavra de hoje, ele classifica alguns demônios aí. E ele fala assim, ó: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, mas tem outra versão que fala potestade, contra os príncipes deste mundo de trevas. Note que já é a terceira classificação que ele faz aqui. E contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, existe uma hierarquia, existe uma classificação, que é principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Cada um com a sua função. Cada um com a sua área. Cada um com a sua missão. Principados é o que, pastor? Demônios que exercem poder e autoridade sobre outros. Eles são governadores ou poderes, né? Que atuam em um determinado território, no caso nas regiões celestiais, e impedindo orações. É o exemplo de Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Vamos abrir esse texto. Daniel, tentando encurtar aqui para a gente não tomar tempo, mas está ali Daniel 10, versículo 12 e 13, que diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, ou seja, as suas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, a oração, ela até subiu, mas na hora que veio o mensageiro trazer a resposta da oração, ele foi bloqueado, ele foi barrado por meio desses demônios, que são principados. E a Bíblia diz que durante 21 dias Daniel esperou essa resposta. Mas o mensageiro de Deus, o anjo, falou para ele: desde o primeiro dia que você orou, o Senhor já respondeu. O problema é que houve uma batalha nas regiões celestiais entre mim e os principados. Quem está entendendo aqui o que está acontecendo? E as potestades, pastor, também exercem poder sobre outros, mas elas atuam no mundo espiritual para impedir que o homem veja a glória de Deus. Ei, existem demônios organizados para evitar que você enxergue a glória de Deus. Como assim, pastor? De repente você não tem prazer mais de vir para a igreja? De repente você não tem prazer mais de ler as escrituras? Pastor, mas quando eu leio me dá um sono. De repente você não tem mais prazer em cantar um louvor. De repente você começa a dar mais valor às músicas seculares do que aos louvores. De repente você começa a dar aquela saidinha, né, para baladinha. Não pega nada, isso aí não tem problema nenhum. E aí você começa a se distanciar das coisas de Deus por causa dessas entidades que exercem poder no mundo espiritual, para que o homem não veja a glória de Deus. E você pensa que é só um esfriamento. Não, isso aí passa. Só não estou com vontade hoje, mas amanhã eu vou, né? Na verdade, demônios organizados
agindo para te afastar das coisas de Deus. Em terceiro aqui, príncipes das trevas. Também comandam demônios, mas demônios territoriais, áreas específicas, que combatem diretamente a comunidade onde as igrejas estão inseridas. Igreja existe e é fato. Demônios que agem nas proximidades da igreja, na comunidade. E pessoas que quando dá a hora do culto ficam inquietas, começam a beber, começam a gritar, começam a soltar som alto, cada um num carro de som, aquela pancadaria, tum, tum, e você fica até com medo de passar por aquela rua para ir para a igreja. São demônios territoriais que estão agindo naquele momento, porque sabem que aquele momento é o momento do culto. Não, tem não. Meu Deus do céu. Esse dia eu fui com o pastor Júnior ali orar na casa do Ricardo ali, meu Deus do céu. Para chegar daqui ali nós levamos uns 15 minutos. Faixa de Gaza, mas nós passamos, cada quebrada tinha um nome lá, irmãos. Aí nós chegamos lá e oramos. E o que eu estou falando aqui faz sentido ou não faz? É só da hora do culto, meu irmão, que as coisas parecem que começa aquela euforia, aquela coisa estranha, um clima pesado lá fora. Não sabe se as pessoas estão soltando fogos por causa de um time de futebol, se estão dando tiro para o alto, e aquela bagunça toda, e você passa na rua, as meninas dançando e tomando aqueles copão de coisa. Demônios que atuam em determinadas regiões para impedir que algumas pessoas vão para a igreja, para atrapalhar os cultos que são feitos a Deus e etc. E por último, hostes espirituais. Estou falando dos que estão citados aqui, tá? Hostes espirituais são tropas, exércitos de demônios que vagam pela terra, prontos para atacar a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles exercem autoridade sobre os homens que dão legalidade e abrem brechas. São as hostes espirituais, exércitos de demônios que atuam diretamente na vida das pessoas que abrem essas brechas, que se embriagam, que usam drogas, que são idólatras, que praticam o sexo ilícito, que alimentam ódio no coração, pessoas que não têm conhecimento da verdade de Deus e acabam sendo vítima de algo que, na verdade, ela não tinha domínio sobre ela para fazer. Então, essas hostes espirituais atuam diretamente em pessoas, em determinadas comunidades, e é interessante que eles não são onipresente, onipotente, eles não são. Isso aí é qualidade do nosso Deus. Onipotente, onisciente, né? Conhece tudo, sabe de tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aí é o nosso Deus. Os demônios, eles conseguem atuar em vários lugares ao mesmo tempo, porque eles são muitos. Então tem uma legião agindo em tal região, tem outra legião agindo em tal região, e assim sucessivamente. Porque eles não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Amém? Quem entendeu isso? E para concluir, eu quero dizer, não subestime essas coisas, esse conhecimento, não subestime o poder das trevas. Tem o exemplo de Jó aí, né, que bastou a autorização de Deus para ele devastar com a vida de Jó, né? Acabou com seus bens, com seus filhos, com as suas terras, tudo que ele tinha, né, foi devastado, né? Então, que a gente possa
tapar as brechas através do que foi ministrado aqui hoje. Eu falei muito desses espíritos, então eu quero ler o texto todo aqui de Efésios para a gente estar encerrando, amém? Diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas e contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, permaneceis firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém e amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Pastor Daniel.